Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E bom rapaziada, trazer para vocês notícias quentíssimas do mercado da bola do Palmeiras, de saída e chegada de jogadores. É isso mesmo rapaziada, quero estar deixando para vocês o canal do Facincano trazer todas as notícias atualizadas e quentíssimas do Palmeiras. Já chega deixando seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O Palmeiras definiu uma meta única, tá? Justamente casar um preço e compor com as duas vendas. Tipo, uma precisa compensar a outra. No caso do Flaco, além do Atlético de Madrid, 3 equipes, só que da MLS, já conversaram com o Palmeiras. Vou te informando, um abraço. Bom, aí eu fui pro outro lado da história. A chance do Flaco Lopes jogar na MLS é 0. 0. Tá? O staff dele não quer, e muito menos ele. E a seleção da Argentina, com o próprio Lionel Scaloni e todos aqueles envolvidos, não vem com bons olhos, pela idade, ele jogar na MLS. Ah, mas o Rodrigo De Paul tá lá. Mas o Rodrigo De Paul, mesmo com 31 anos, eu acho um absurdo ele estar na MLS. Caberia aqui, hein? É que às vezes não quer. Ah, eu falei disso ano passado, não adianta. Esse, por exemplo, tinha preço de 15 milhões de euros e um salário que é um pouquinho maior aí do que o teto do Palmeiras. Ou seja, pasmem, mas é isso. Enfim. Mas ele foi por causa da amizade, Messi, aquela coisa toda, quer viver a vida em Miami, tá tudo certo. Opção de vida, ele foi por opção de vida, ele não foi por falta de interessados. Pra mim, hoje no planeta, um dos 3 melhores volantes, esse moderno aí que o nosso amigo colocou, é o Rodrigo De Paul. Baita marcador e que joga como 5, 8, 10, 11, 20. O cara é um fenômeno, sou fã dele assim, incondicional. Acho um jogadoraço. Mas outros atletas não, tanto é que o Almada teve que sair da MLS para vir ao Botafogo agora aí para Espanha, para o Atlético de Madrid, ou no caso antes para o Lyon, para poder ter uma manutenção na convocação. Ou seja, a Argentina quer jogadores que estejam atuando em alto nível, haja visto que a Argentina vai ser o grande alvo da Copa do Mundo, a seleção a, entre aspas, ser batida aí, tá? Enfim, então MLS que eu recebi diante dessa informação e foi apurado do outro lado é 0. Que é Europa. A questão do Atlético de Madrid é o que eu deixei explicado para vocês. A depender por hora, pode ser que não, aí, sei lá, mas por hora, na Espanha o que se fala o nome dele estaria casado ao Atlético na hipotética saída do Julián, para ir ou para Barcelona ou para voltar para a Premier League, porque outros clubes querem. E a chance é grande do Barcelona, porque o Lewandowski não deve renovar contrato que termina agora no meio do ano com o Barcelona. Então, ele seria um dos alvos aí. E é outro jogadoraço, meu Deus do céu, não dá nem para mensurar como joga a bola o Julián Álvares. O Flaco Lopes seria até por característica uma alternativa a ele. Outros mercados que estariam de olho no Flaco Lopes: a Alemanha e a Inglaterra. Tá? Então são outros 2 países. Mas é lógico que Espanha e Inglaterra são as preferências aí, tá? Então o Flaco Lopes, ele já começa a se desenhar para ir para a Europa depois da Copa do Mundo. Alan, aí que tá. O Palmeiras agora vai estar com esse dilema. Até o meio do ano, com a chegada do John Arias, o Alan pode acabar sendo sacrificado nesse time titular se o Abel optar pela titularidade do glorioso John Arias. Ontem, na entrevista coletiva, ele falou sobre: eu serei pardal se eu colocar o Alan de 10. Eu discordo. Aí, Abel, diferente do que você poderia achar, eu não acho que você seria pardal de colocar o Alan de 10. Eu acho que o Alan pode executar essa função e ele e o Arias, ao longo do jogo, podem trocar de posição. O Arias puxa o jogo por dentro, ele vai abrir pela ponta, vice-versa. Enfim, você pode ter alternativas aí ao adversário e você ter os 2 jogadores, porque o Alan dá muito mais dinamismo de jogo que o Maurício. Inclusive, até para buscar esse jogo na defesa, o Alan fazia isso na base. Ele buscava o jogo, né?
eles saindo pela ponta e caindo por dentro, como no Mundial de Clubes, como no jogo da LDU, como um falso ala, enfim, ele te dá uma série de repertório para poder trabalhar. Você não precisa ter um 10 cerebral, mas você pode ter um 10 ativo, um cara que vai trabalhar nas duas bandas. Então, Abel, na minha modesta opinião, e eu que às vezes bato muito em algumas alterações que você faz e tal, mas quando você vai bem, eu sempre seria o primeiro a te elogiar, e dessa vez, se você fizesse, eu de início te aplaudiria. Falou, é uma aberta tentativa de deixar em campo aqueles que têm mais performance com a camisa do Palmeiras. E aí, por que eu estou explicando isso? Porque caso o Alan comece a perder um pouco desse protagonismo, naturalmente o preço do garoto pode congelar. Hoje o Palmeiras gostaria de receber 40 milhões. O máximo que ele recebeu foi 35,5 do Napoli. Então, se o Palmeiras tem uma meta de 80 milhões de euros para vender, ou seja, hoje ele já tem quase 200 vendido e ele fechou em 400. Ele precisaria de mais 200. Uma venda dos dois já bateria essa meta. Mas ele quer o quê? Ter o superávit dessa meta como foi no ano passado. Que ele desenhou 300 e vendeu 700. Então, para o Palmeiras ter esse superávit que vai naturalmente servir de impulsionamento do fluxo de caixa que eu falo para vocês, que é aquilo que está faltando para o Palmeiras dar mais pauladas em jogadores, que no ano passado ele acelerou o pé no freio do futebol, aí ele tem esse problema que seria essa operação, por isso que fala operação casada. Então o Palmeiras define, eu preciso de 80 milhões. Se eu vender 45 no Alan, ou no Flaco Lopes, o restante eu posso vender no Alan. Se eu vender 50 no Flaco Lopes, eu posso pegar 30 no Alan. Então, essa operação casada vai de um valor definido pelo Palmeiras de quanto que ele quer, e dentro desse valor, esses valores podem acabar batendo essa meta. Claro, quanto mais melhor, mas se conseguir equalizar dentro dessa meta, um custando mais que o outro, não tem problema nenhum. No lugar do Flaco, tiraria o Gabriel Jesus, que Charles ou o Igor Jesus. Já falei. Isso é informação que não é segredo para ninguém. Podem guardar essa informação. Se tiver chance, se tiver oportunidade, se tiver sinal verde, pro lugar do Flaco Lopes, o Palmeiras vai tentar Gabriel Jesus. Esse é o jogador mais desejado pela presidente Leila Pereira. Se vocês encontrarem a Leila na rua e perguntar, presidente, qual é o jogador do seu sonho hoje para voltar ao Palmeiras? Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Tá? Por que o Palmeiras não trouxe ainda? Porque o Arsenal não liberou. Primeiro, porque o Arsenal quer, ou quis até as últimas tentativas, mais de 45 milhões. O Palmeiras não vai fazer esse investimento. O Palmeiras tentou duas vezes por empréstimo. Inclusive agora. Não quer deixar o Gabriel aqui, depois da recuperação do joelho, a gente entrega ele melhor? Vocês renovam o contrato até 28? O Arsenal falou, não, traz de volta. Aí da outra vez, antes de machucar, que ele veio pra cá, Gabriel, quer tentar voltar por empréstimo? Quero. O que a gente faz? Fala com o Arsenal. Falou com o Arsenal, o Edu falou, de jeito nenhum. O Palmeiras já tentou duas vezes. E vai tentar a terceira no meio do ano, se tiver sinal verde. Se o Flaco for embora, esse é o cara que a Leila Pereira quer trazer para o Palmeiras. É que o Nino, ele está acertado com os dois times, Fluminense e o Palmeiras. Já explicamos isso para vocês há muito tempo, tá? Com uma tendência a se igualar a situação e ao Fluminense. Não por uma questão de projeto e tal, mas por uma questão pessoal, vida, enfim, conhece o clube, é ídolo, esposa de lá e tá tudo certo. Mas o Palmeiras promete o seguinte: segurar, no caso, o vazamento da oferta final para o Zenit e pegar essa garantia com o clube russo e também com o staff do Nino e costurar um valor em que fique inviável para o Zenit segurar o atleta até o final de maio, quando termina o campeonato russo. O Zenit tem um jogador como importante. O campeonato russo, que antes era disputado de janeiro até dezembro, passou a se alinhar ao calendário europeu. E, portanto, o Zenit está brigando aí pelo título com o Krasnodar. O Zenit tem 5 zagueiros. Ele vive sem o Nino? Vive. Tanto é que eles contrataram agora no meio do ano,
no meio da temporada deles, no caso, né? Em dezembro. O zagueiro do CSKA, que é da seleção russa. O Divev é o nome do cara. E já pensando, né, numa hipótese de perder o Nino futuramente. Então não é que o Zenit não vive sem o Nino, não quer liberar e etc e tal. É que o Zenit tá vendo que os dois times estão se degladiando para ver quem que vai ser o mais maluco de fazer uma proposta para valorizar o jogador acima do mercado. Quem está nesse momento desenhando essa proposta, que pode ser até 3 vezes mais do que o Zenit pagou pelo Nino, cerca de 5 milhões e meio, 6 de euros à época, quando ele sai do tricolor do Rio de Janeiro para ir pro futebol da Rússia, é o Palmeiras. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, né? Quero estar pedindo sua opinião sobre a saída do Flaco Lopes e do Alan aí, né? 2 bons jogadores titulares do Palmeiras que vai ter saída concretizada após a Copa do Mundo, né, rapaziada? E sobre a possível chegada do Gabriel Jesus, a investida aí, né? Se caso o Flaco Lopes sair do Palmeiras, né, rapaziada? Quero estar pedindo sua opinião, deixe seu comentário aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo.